Olá pessoal, tudo bem? Iniciando o nosso aulão na cadeira de informática. Então eu vou falar um pouquinho sobre a banca, né? O estilo da banca Fundatec, então as provas de informática, ela tem um foco geral ainda no Firefox, né? É o que normalmente a banca Fundatec, perfil da banca Fundatec, né? A cobrança é muito mais pragmático e objetivo na questão do Firefox, principalmente quando se trata de uma ferramenta de tecnologia com os navegadores de internet. Então, as questões não costumam ser muito conceituais, elas têm a teoria, ou teóricas demais, né? Então, elas tendem a ser um pouco mais curta e mais objetiva. Ela gosta de cobrar aquilo que realmente o candidato efetivamente vai utilizar no dia a dia. Então, especialmente no ambiente de trabalho público, numa delegacia ou até mesmo no setor administrativo da área militar. Então, a cobrança direta, então o foco é a usabilidade real do sistema, né? Então, a Fundatec ela valoriza o conhecimento prático de quem quer ser um candidato, o que ele precisa realmente saber sobre Firefox e outros programas, Word, Excel, Windows. Não apenas só no que ele decorou, as definições, para que serve o Firefox, para que serve o Word, ela não entra nesse detalhe, mas sim o que vai ser utilizado no dia a dia. Como trocar de programas, como acessar uma página web. Então, é esse tipo de cobrança que essa banca utiliza. Atalhos do teclado também. Então, é um dos pontos que normalmente tem uma ou duas questões que falam sobre atalhos de teclado, Ctrl+T, Ctrl+N, Alt+Tab. Então, esses tipos de atalhos de teclado é que realmente essa banca pede. Menus e funções visuais. Então, a banca cobra os comandos acessíveis pelos botões do menu no navegador. Então, com o mouse tu vai avançar, ou tu vai ir no configurações, navegação, atualizar a página. Então, a utilização geral de menus visuais. E o contexto de uso profissional. Então, o concurso é para a área de segurança pública ou administrativa, né? As questões de informática são conceitualizadas num ambiente bem real do trabalho. Então, o fulano foi numa delegacia para preencher um boletim de ocorrência. Então, ela usa o dia a dia das pessoas para fazer as questões da prova de tecnologia. Aqui, as funcionalidades mais úteis que eles normalmente focam, né, nas questões de prova. Então, eu tenho aqui gerenciamento de favoritos. Então, é um recurso que salva os links das páginas de acesso rápido. A utilidade dele é para usar os portais, as suas funcionalidades dos sites de governo, sistemas de consulta pública, de órgãos públicos, né? Muito utilizado como atalhos e menus. O histórico de navegação, então lista as páginas que o usuário visitou por último, né? Ajuda a localizar site que já foi visitado anteriormente e muito útil para investigação e pesquisa de tarefas administrativas. Atalhos do teclado, como eu falei antes, então são combinações de tecla que utilizam nas funções mais rápidas, Ctrl+P, Alt+N, Ctrl+D, e agilizam as tarefas rotineiras para aumentar a produtividade. Navegação privada, né? Então, é o modo que o navegador abre, né, de forma sem que ele salve o histórico, os cookies ou até mesmo os dados temporários. Qual é a utilidade dessa função? É para acessar sites que normalmente utilizam informações sensíveis. O que é informações sensíveis? CPF, nome completo, digital, a foto da pessoa. Então, esses dados sensíveis que são acessados pelo navegador, ele deixa de ficar gravado no computador. Então, ele não fica nenhum tipo de rastro armazenado no computador. A navegação de abas, então, que permite abrir várias páginas web em uma única janela, sem precisar eu estar trocando de janela, né? É só trocar as abas lá em cima do navegador. Ideal para multitarefas, como consulta de normas em um site e enviar e-mails através de outra aba. Então, essas são algumas funcionalidades que auxiliam na produtividade do servidor. O uso de teclado e mouse, então, as questões que a Fundatec envolve o uso prático de atalhos de teclado e cliques do mouse.
Então, são combinações de teclas que executam comandos instantâneos. As provas normalmente saem com esses atalhos para garantir os pontos precisos. O uso do mouse, tanto o botão direito como o botão esquerdo, então, também é um recurso explorado pela Fundação Fundatec. Conhecer seus cliques, as opções são fundamentais. Então, clico com o botão direito, para que eu vou usar o botão direito, para que eu vou usar o botão esquerdo. Então, esses tipos de comando do mouse também, eles pedem na prova. Normalmente usado para abrir menus de contexto, as opções específicas, que dependendo aonde você clica, ele vai aparecer um menu diferente das páginas. E a combinação de teclado e mouse. Então, eles vão fazer um misto. E também a Fundatec explora muito essas ações que combinam com os dois dispositivos. Então, por que eu seguro a tecla Ctrl do teclado e rolo o scroll do mouse, né? Então, para aumentar e diminuir o zoom da página. Então, ele tem essa combinação aí dos dois periféricos que pode cair na prova. Aqui um exemplo, né, de questão que normalmente a Fundatec utiliza. Então, durante a navegação do Firefox, um servidor público deseja abrir um link em uma nova aba sem sair da página atual. Qual é o procedimento que ele deve adotar? Então, aqui ele está dando um exemplo de como usar o mouse e o teclado para que ele abra um link numa nova página sem ele sair da página atual. Então, a alternativa é clicar no botão esquerdo do mouse no link. A alternativa B, F5 no link. Clicar com o botão direito do link e selecionar abrir uma nova aba e usar Ctrl H. Essa questão aqui, então a letra C é a correta. Eu clico com o botão direito do mouse no link, ele vai abrir um menu, aonde que eu vou lá e seleciono abrir o link em uma nova aba. Então são exemplos de questões, né? Eu utilizo o teclado e o mouse junto para poder fazer algum tipo de comando. A configuração de programa, então, a banca valoriza também muito o conhecimento de configurações básicas e intermediárias, como alterar a página inicial. Então, aquela primeira página do Firefox, né, ou do Chrome, quando eu acesso a primeira página que vai abrir, como é que eu faço essa configuração? Então, aqui um exemplo de questão, né, o usuário deseja abrir sempre que o Firefox ele acesse diretamente o site da prefeitura. Para isso, ele deve configurar. Então, é a opção C, a página inicial. Para que quando ele abra a página, já venha o site da prefeitura sem precisar estar digitando. Isso é uma configuração que fica dentro das configurações, página inicial lá para estar configurando isso aí. Outra questão que normalmente a banca pede é a parte de gerenciamento de extensões e complementos. As extensões são ferramentas que adicionam dentro do navegador, né, para que ele, de forma que ele automaticamente ele sincronize com o navegador. Então, aqui eu tenho um adblock, que é um bloqueador de anúncio. Cada vez que o navegador abrir e tiver algum anúncio, ele vai lá e vai ele vai trabalhar para bloquear o anúncio. Ou o Game para corrigir texto. Ou o Dark Reader para modo escuro, então para ler arquivos no modo escuro. Então são extensões que podem cair na prova, tá? Que normalmente são solicitadas nas provas, mas que você deve saber. Então aqui segue uma dica, né? A banca pode perguntar se o caminho para desativar um complemento. Então onde é que estão os complementos do navegador dentro de gerenciador de extensões e complementos. Aqui eu desativo e ativo esse complemento. Configurar permissões de site. Então, o Firefox permite controlar o que cada site pode acessar, como microfone, câmeras, geolocalização ou até mesmo as notificações. Aqui é uma questão de exemplo. Então, o usuário está acessando uma plataforma de videoconferência e precisa permitir o uso do microfone. Qual o local ele deve acessar para desbloquear o microfone? Então, é a alternativa C, permissões de site, aonde que ele vai lá e vai permitir o uso do microfone, tá? Não é extensões, não é em barra de tarefa, favoritos e nem história de navegações, tá? Ele tem que permitir
que o site libere o uso do microfone. Aqui um outro exemplo claro, né, de configurações básicas e intermediárias. O uso para limpar os dados de navegação. Então, permite que apague os históricos, né, os cookies, os caches de dados que ficam armazenados dentro do navegador, para proteger a privacidade ou até mesmo para resolver erros. Muitos erros acontecem por causa dos cookies que estão desatualizados. Então, aqui uma questão típica da Fundatec. Então, após acessar um site bancário público, o usuário deseja apagar todos os dados da sessão por segurança. Qual é a opção que ele deve usar? Então, é a alternativa C, limpar dados de navegação. Esses dados ele vai lá e vai limpar todos os históricos, cache, senhas, tudo que foi salva dentro do navegador. O que a Fundatec não costuma cobrar de informática, tá? Aqui segue um exemplo claro, tá? Então, ela não exige o conhecimento de código-fonte ou de desenvolvimento web, como HTML, CSS, JavaScript, então ela não cobra esse tipo de terminação para que o usuário básico e intermediário saiba. Então, qualquer tipo de linguagem de programação também ela não cobra. Então, ela é mais essas linguagens aqui, esses códigos de fonte, desenvolvimento, linguagem de programação, são mais voltadas para desenvolvimento de site. E não cai na prova. Então, não tem necessidade de estar estudando esse tipo de linguagem de programação. Então, aqui um exemplo. Então, as tags, as scripts, as estruturas dos sites, ela não pergunta esse tipo de coisa. Por que ela não pergunta? Porque o foco da banca é o uso funcional, é aquele uso do dia a dia. Como é que o funcionário público vai acessar o sistema? O que ele vai fazer? Como é que ele vai limpar o cache? Como é que ele vai acessar um programa? Como é que ele vai abrir um Word? Então, esse tipo de comando, de uso do dia a dia, não é esse uso aqui que a gente está falando aqui. Também os protocolos, como HTTP, HTTPS, TCP/IP ou DNS, então não entra entre as áreas extremamente técnicas, né? Então isso aqui é mais para quem é o curso técnico na área de tecnologia. Para o servidor público isso aqui não cai. Endereçamento IP avançado também não cai no dia a dia do servidor público, tá? Então isso aqui é uma das coisas que não cai na prova. Camadas de arquitetura, comandos tabela OSI, portas 443, 8080, então isso aqui está fora de cogitação, tá? No máximo que pode aparecer é, por exemplo, acessar um site com início HTTPS, indica que é o quê? Então, lembrando lá na nossa aula que o HTTPS, o S, ele indica que é uma conexão criptografada. O máximo que pode cair na prova é esse tipo de pergunta. Então, não espere muito de perguntas sobre RFCs, máscara de subrede, ping, traceroute, então, etc. Esse tipo de comando de rede não cai na prova, tá? Não utilizar pegadinhas complexas de linguagem ambígua, então, preste atenção nos detalhes. Não costuma montar pegadinhas exageradas. As questões são mais objetivas, são mais claras, são de uso prático de software, tá? Então, aqui um exemplo bem clássico da fundação é essa questão. Para abrir uma nova aba no navegador do Firefox, o atalho do teclado é, então, Ctrl T. Vocês podem notar que a questão ela não é muito comprida, ela é bem simples, ela é bem objetiva, bem clara e o comando é bem básico. Então, não costumam aparecer questões com várias alternativas verdadeiras, linguagem truncada ou confusa, ou até mesmo os enunciados que exigem dedução de contexto subjetivo. Então, é nesse tipo de trabalho que a banca Fundatec trabalha. Então, a Fundatec tem um uso prático de ferramentas de informática, cobra somente o que o servidor realmente estaria usando, né, no dia a dia, no navegador, de um editor de texto, de uma planilha, de um atalho, ou até mesmo uma configuração mais simples, como limpeza de cache.
Então não precisa perder tempo estudando termos excessivos técnicos. Então, para que serve um ping? Para que serve o trust? Então, esse tipo de extremamente excessivo e termos técnicos não precisa ficar estudando. Foque no uso cotidiano do computador, aquele que você usa o dia a dia. Tá? Como editar um texto, como fazer uma planilha, como navegar na internet, quais são os comandos para usar no navegador, no sistema operacional Windows e tudo mais. Ok? Obrigado, até mais.